Rômulo Capelo Teixeira, médico especialista em clínica médica e medicina do esporte. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação muito grande estar aqui e principalmente falando de um bem maior da nossa vida, né, que é a saúde. Que é o Muito nosso obrigado. corpo, né? Bom, doutor, o verão é uma delícia, né? Todo mundo adora aproveitar o verão, mas o nosso corpo pode sofrer muito com essas altas temperaturas, né? E no caso do Brasil, a gente às vezes vê um aumento de temperatura muito brusco, né? Queria começar o programa entendendo o que acontece no nosso corpo com esse aumento de temperatura. Sem sombra de dúvida, o verão é uma estação maravilhosa, né? É alegria, todo mundo descontraído, frequentando os lugares abertos, né? E o nosso corpo vai reagir a isso. Não só às temperaturas extremas para o maior, para o mais alto, quanto para os mais baixos na época do inverno também. Todo mundo fala que no verão fica um pouco mais cansado, no verão todo mundo fala que está mais esgotado, todo mundo fala que está acontecendo alguma coisa de diferente, né? E essas reações são decorrentes das altas temperaturas. E dependendo do grau de exposição que você faça para dentro de um ambiente fechado, num ambiente diretamente ligado ao sol, o nosso organismo vai reagir a todas essas situações. Elas podem ser desde simples alterações de uma dor de cabeça, um mal-estar, como até quadros mais graves, como convulsões e até mesmo a morte. Para isso que a gente tem que estar preparado em saber o que nós devemos fazer como medidas preventivas, né? E, evidentemente, a promoção de saúde para que não aconteçam essas intercorrências. E vamos começar então a falar desses agravos, né? O que esse excesso de calor pode provocar no nosso corpo. Queria começar com a intermação, né? Que tem intermação e insolação. Vamos começar falando então da intermação. Vou colocar uma arte ali para servir de apoio para a gente. Ok. Falando dos sintomas. O que é a intermação? A intermação é quando o indivíduo se expõe a uma situação de calor intenso ou em um ambiente que não tem nenhum tipo de refrigeração e está extremamente quente naquele local, com temperaturas elevadas, ou também as pessoas que trabalham ao ar livre, mas usando uniformes ou roupas de proteção de trabalho em que ela seja extremamente quente, em que essa pessoa ela pode estar até no sol, mas ela não está diretamente ligada a isso, porque ela vai estar com uma vestimenta adequada para o seu trabalho. Exemplo, as pessoas que trabalham em via pública, na parte de pavimentação, aquele calor extremo, roupas pesadas, que tem que ser roupa de proteção, é um equipamento de proteção individual. Os militares, em algumas ocasiões, com as suas gandolas, com as suas roupas mais fechadas, essas pessoas tendem a sofrer em relação ao aumento da temperatura corporal. Ou então, pessoas que estão em ambientes fechados, galpões, minas, coisas afins, e que não tenham uma boa proteção de temperatura e hidratação para essa pessoa. Então, aí pode sofrer. A gente está vendo ali os sintomas, né? O que essa pessoa sente? Esse aumento da temperatura corporal, a pessoa pode chegar, o normal nosso é de 36,5, 37 graus. É o quanto o nosso organismo está lidando nesse momento agora. Está em homeostase direta, tranquilo. Mas quando você chega numa intermação e até na insolação, sua temperatura corporal pode chegar a 40, 41 graus. Aí já é febre mesmo. Já começa a ter um quadro, como se caracterizasse uma febre. Muitas pessoas queixam-se de, estou com calafrios, né? Que na verdade essa sensação é para fazer uma transformação do suor e diminuir a temperatura corporal. Então é como se fosse o calafrio. Fala da respiração fraca. Isso já é numa fase mais avançada, porque numa fase inicial a gente fica ofegante e depois começa a perder isso porque existe uma fraqueza muscular, existe uma extenuação completa em relação a essa respiração. Ela começa a ficar mais fragilizada, diminui a frequência. Pulso rápido e a tontura, vamos falar disso. O pulso rápido por quê? É uma característica que acontece no verão, é a hipotensão arterial, a baixa da pressão arterial. Muitas pessoas acreditam que seria o contrário, as pessoas teriam uma hipertensão arterial. Não, a hipertensão arterial acontece mais na época do inverno, porque os vasos se fecham. No verão... A tendência é a pressão baixar. A baixar. Por quê? Existe uma vasodilatação, quer dizer, uma dilatação dos vasos sanguíneos, né? E quando você aumenta essa dilatação, você diminui a resistência ali dentro. E ao mesmo tempo, no verão, você sua
né? Teu suor é mais perde abundante. Então, você diminui o volume circulante. Então, você tem dois fatores que levam a uma diminuição da pressão. Quando existe essa diminuição da pressão, uma das formas de compensação do nosso organismo é o quê? Fazendo o aumento da frequência cardíaca. Então, o pulso fica mais acelerado. Aí é uma das coisas que as pessoas têm uma sensação de abafamento, uma sensação de que o coração vai sair pela boca, principalmente na exposição a ambientes mais a internação quentes. tem mais a ver com a temperatura. Agora vamos ver a insolação. A insolação tem a ver com a exposição direta ao sol, né? Esse excesso de exposição. Aí tem ali aumento da temperatura corporal também, calafrios, vermelhidão da pele, que é um diferencial, né, doutor? Nessa condição em que você está exposta diretamente ao sol, a tua temperatura vai aumentar igual como nós falamos da internação. Ela pode chegar a 40 a 41 graus. Vem o calafrio, porque o suor é uma forma de diminuição da temperatura corporal. Por isso que a gente sua muito mais no verão. E quando a gente sua, tende a diminuir. Só que quanto maior essa temperatura, maior vai ser a tendência de suar. E, consequentemente, você passa a ter uma temperatura que se dá o que se chama de calafrio. Você fica com calor intenso, mas ao mesmo tempo essa mudança tende a fazer a tua sensação, essa sensação de calafrio. Vermelhidão da pele, claro, por exposição, tontura, confusão mental e vômito. O que acontece? Nós falamos que há uma diminuição da pressão arterial. Quando a gente diminui a pressão arterial, o fluxo sanguíneo cerebral diminui e te dá uma sensação de torpor, uma sensação de diminuição de força e vem a tontura que pode acontecer. Agora vamos falar então da desidratação, que você começou a falar aí, da perda de água, que a gente sua muito. Também tem esses sintomas, né? Mal-estar, tontura, vômito, diminuição do volume urinário e a urina fica mais amarelada, né? Tem que tomar muito cuidado, a gente sempre fala no verão, para tomar bastante água, para se hidratar, porque realmente a gente perde mais líquido nessa época, né, doutor? Exatamente. Então, a desidratação é um estado muito grave, principalmente para os extremos, para as crianças e para os idosos. Então, esses dois, uma desidratação, que a gente fala assim, distúrbio, hidro, de água, eletrolítico, de eletrólitos, sódio, potássio, né, pode levar à morte. Por isso que muitas das vezes, quando se fala também, você pode ter até convulsão, porque a pessoa fica desidratada, perde esses eletrólitos e pode levar esse quadro. Aí vai dar mal-estar? Vai dar mal-estar. Né? Vai dar tontura? Vai dar sensação de tontura. O vômito, por quê? Quando você diminui, você fica nauseado e vomita. O que acontece? Você já está com suor, você está vomitando, você está perdendo mais líquido, aumenta mais ainda a desidratação. Diminuição do volume urinário, isso é de extrema importância. Todos nós sabemos que no inverno nós urinamos cada vez mais. Né? De manhã, à tarde, à noite, nós levantamos para urinar. Isso é uma característica do inverno. No verão, por suor e diminuição do volume, a nossa urina diminui a quantidade de urina, diminui a quantidade de vezes que você vai urinar. É uma coisa que você vê. E aí sim, quando você identifica que a sua urina está mais amarelada, está na hora de você beber mais líquido. Porque a urina normal que nós devemos ter em qualquer época do ano é aquela urina clara, né? Transparente, sim, que mostra que você está bem hidratado. Vamos já entrar nessa questão da alimentação, que é uma coisa que a gente sempre frisa, né? Que é importante a gente tomar bastante água, suco. E ali a gente está colocando a intoxicação alimentar, que também é bastante comum no verão, né? Vômito, mal-estar, enjoo. Qual tipo de alimento a gente deve ingerir no verão? Isso é uma coisa assim muito importante. Quando a gente fala de verão, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é praia, piscina e coisa. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com os alimentos já preparados. Aqueles que alguém passa na praia levando numa bandeja, levando em qualquer coisa que não seja devidamente refrigerado, essa alimentação já pode estar um pouco deteriorada pela exposição ao calor, né? Então, as coisas que tenham maionese, as coisas que sejam frituras... Ovo, leite. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo está fora da refrigeração adequada, há quanto tempo foi feito esse tipo de alimento, e até mesmo o manuseio dele, como é que foi feito esse manuseio em residência, sem ser de uma forma mais industrializada, mas com pormenores de fiscalização. Então, isso tudo nós podemos ter crescimentos de bactérias e que vão levar ao que a gente chama de uma gastroenterite. Pode ter cólica, vômito, náusea e diarreia. Aí você leva um quadro de desidratação. Os alimentos principais que nós devemos ingerir nessa época são as comidas mais leves, frutas,
melão, melancia, Colocar lá na tela para a gente, laranja. só ilustrar para a gente. Isso. Essas frutas, essa situação que está mostrando ali, o colorido é o ideal, porque são coisas de fácil absorção, tem água no seu conteúdo que vai fazer hidratar a todos nós e principalmente, como nós falamos que o verão cursa com uma baixa da pressão arterial, se você comer uma comida mais pesada, gordurosa e tudo, você vai aumentar mais ainda esses sintomas. O exemplo que a gente dá é o seguinte: normalmente no dia a dia, nós estamos trabalhando, a gente vai para um self-service na hora do almoço, você come coisas leves, que é para você ter disposição para voltar para o seu trabalho e continuar o trabalho normal. Todo mundo fala que no final de semana a pessoa come e dorme, uma coisa que não é sua rotina. Por que acontece isso? Porque nos finais de semana a gente faz uma refeição um pouco mais copiosa. A gente come uma feijoada, come um cozido, come churrasco pra caramba. O que acontece? Quando acontece isso, a nossa circulação ela vai para o abdômen para fazer o metabolismo, a digestão daqueles alimentos. Então, quando vai para cá e a maior intensidade precisa metabolizar, diminui a circulação cerebral, dá o sono. Por isso que no final de semana, após aquela refeição copiosa do sábado, do domingo, fica aquele soninho que a gente vai dormir e que não é a rotina do dia a dia. Então precisamos de alimentos leves, beber evitar aqueles alimentos pesados, gordurosos, né, Exatamente. doutor? Os sucos repõem líquido, repõem os eletrólitos. E evitar comidas cruas, esse tipo de coisa também, né, na rua. Sem sombra de dúvida. Tudo que for cru, a gente tem aquela condição assim, foi devidamente lavado, foi devidamente higienizado, isso é de fundamental importância. E os pais e as mães, apesar de que hoje as crianças fogem um pouco da liberdade de estarem na rua, brincando, jogando bola, mas sempre orientar para nunca fazer uso daquela bebida da água de uma torneira da rua, ou qualquer água que não esteja devidamente tratada, porque também pode ser um foco das pessoas terem algum tipo de intoxicação. Né? Aí pode pegar uma água contaminada e daí vem uma gastroenterite, vômito, diarreia e desidratação. Muita atenção no que a gente vai consumir nesse verão, né? Porque as bactérias se proliferam mesmo. Com muito mais facilidade, né? Doutor, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa hoje e obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, né?